Olá, pessoal. Eu sou Viviane Duarte, sou farmacêutica e estou aqui representando o Oncoinfo, né, podcast. Hoje a gente está indo para o segundo episódio da primeira temporada, falando aí sobre os cuidados em saúde baseado em valor. Trouxe aqui dois grandes amigos, né? Vou apresentar para vocês, porque na realidade a gente quer fazer uma visão para o farmacêutico oncológico dentro desse programa, né, de cuidados em saúde baseado em valor. Então, hoje a gente vai falar muito sobre isso. Hoje a gente vai dar continuidade sobre a discussão do primeiro episódio, onde nós falamos um pouquinho sobre acesso. E essa discussão desse segundo episódio, nós vamos entrar no foco da incorporação, principalmente voltada para o acesso também. Então, para isso, eu trouxe aqui o meu grande amigo, Rodrigo Saar, que já está com a gente desde o primeiro episódio e que, na realidade, é o cara que me faz seguir com esse trabalho, tá? Porque Rodrigo, ele também fica me incentivando, né, para a gente fazer. Então, além dele ser farmacêutico e grande amigo, ele é um grande incentivador aí do projeto Oncoinfo, né? Ele é farmacêutico, ele é doutor em saúde coletiva pela UFRJ, é mestre em farmacologia e terapêutica pela UFRJ e também possui MBA em gestão em saúde pela COPEAD, pela UFRJ também, e ele atualmente é pesquisador e tecnologista no INCA, tá? E para melhorar o clima do nosso podcast, eu trouxe uma super pessoa, a Elaine Lazzaroni, tá? Que é uma farmacêutica incrível aqui no Rio de Janeiro. Ela é doutora em saúde coletiva, ela é farmacêutica da divisão de suprimentos do INCA e ela atualmente é presidente da Sobrafo. Eu quero deixar bem claro que todo o trabalho da Oncoinfo aqui, ele é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, e o nosso objetivo mesmo é levar a educação em saúde para os farmacêuticos oncológicos, ok? Tá? Então, é isso. Sejam bem-vindos ao nosso segundo episódio, né? Todo mundo animado? Com certeza, né? Super, Vivi, super, Rodrigo. Obrigada pelo convite, estou feliz de estar aqui com vocês hoje. Que Obrigada. ótimo, Elaine, a gente está muito contente. Na realidade, era um sonho ter você aqui, viu? Mas eu estava com vergonha. Aí o Rodrigo fica me incentivando, chama. Se você não chamar, eu vou chamar. Então, assim, aí eu criei coragem, né? E estamos obrigada. juntos aí. Aqui é um bate-papo, né? O nosso podcast é um bate-papo de uma forma assim descontraída, mas para falar sobre assuntos sérios, né? E principalmente levar para esse farmacêutico oncológico possibilidades de oportunidade também, né? Então a gente fala daquilo que as pessoas estão comentando, né? E das possibilidades de oportunidade do farmacêutico dentro desse campo de visão, né? E aí o cuidados em saúde, ele é um assunto que está sendo muito evidenciado, né? E aí a gente acaba observando a importância dele, sendo cada vez mais relevante, principalmente por causa do envelhecimento da população, né? Onde a população ela envelhece, os custos, né, em relação aos tratamentos, eles aumentam, e aí a gente começa a ter que se preparar para isso, para poder incluir o acesso, né, as possibilidades de tratamento e melhorar a qualidade, né? E em relação a isso, a gente precisa discutir esses modelos de saúde, né, que podem estar associados à melhora do custo, efetividade, através da incorporação e das novas tecnologias. Por isso que eu trouxe vocês aqui para a gente abordar bastante esse assunto. Bom, então, assim, inicialmente, né, eu gostaria de começar o nosso bate-papo falando um pouco sobre a proposta, né, da SBOC, sobre as sugestões de acesso ao tratamento oncológico que teve agora em julho, né? Aí eu queria saber um pouquinho de vocês, o que vocês
acham sobre todo esse modelo de proposta, o que foi incluído, o que não foi, o que pode ser melhorado, enfim, né? O que a gente pode estar trabalhando com isso. Rodrigo, sobre o limiar de custo-efetividade da Conitec, o que você acha importante a gente estar abordando aqui no nosso podcast hoje? Bem, inicialmente gostaria de deixar claro que também aqui é a minha opinião pessoal, né? Enfim, sobre a minha vivência, as experiências que eu tenho tido, né? Desenvolver alguns projetos de pesquisa, né? Nessa área de oncologia. Observado também, né, algumas dificuldades, digamos assim, sobre todo esse processo, né, de incorporação tecnológica que hoje a gente está vivenciando na oncologia, especialmente, né, tem trazido uma ansiedade muito grande sobre o ponto de vista, né, de que essas tecnologias que hoje estão no mercado e muitas já com registro na agência sanitária, no caso a Anvisa, e que ainda não foram sequer avaliadas pela Conitec por uma questão, né, questões técnicas de contingenciamento, de priorizações que efetivamente vão ter um impacto, né, grande sobre esse processo. E dos aspectos, né, que são relevantes dentro desse processo de avaliação e incorporação tecnológica é a definição de um limiar, né, de custo-efetividade, que há cerca de mais ou menos um ano, né, ele foi discutido, colocado em consulta pública, né, e aprovado pela Conitec, né, em uma das reuniões que enfim, se discutiu profundamente, né, esse tópico, né, no sentido de tentar delinear, né, um limite, né, para o financiamento dos medicamentos. Afinal de contas, né, a gente tem se deparado, né, com uma situação, né, bem complexa sobre o ponto de vista do financiamento em si, porque, né, dificilmente qualquer sistema de saúde conseguiria dar conta de absorver todas as tecnologias que estão chegando no mercado hoje, principalmente, né, olhando sob o ponto de vista da oncologia. Então, o limiar, ele traz algumas discussões importantes que, inclusive, até a própria OMS, né, havia delineado, né, algo semelhante há algum tempo atrás, né, com a questão da definição, né, de um PIB per capita, né, e o Brasil, então, passou a adotar, né, a Conitec passou a assumir esse valor, né, para que então tentasse estabelecer, né, alguns critérios, né, para incorporação e limites para incorporação. Você acha que isso facilitou? Olha, a princípio, na minha opinião, a gente não consegue ainda ver o resultado disso, né? É um processo que ainda está em construção, né, e relativamente recente. Na oncologia em especial, né, se pensou inclusive na possibilidade de você estar utilizando até 3 PIB per capita, né, levando em consideração e algumas outras doenças raras e algumas questões mais específicas que, no final das contas, né, ainda, enfim, não consegue talvez atender efetivamente o que se encontra hoje no mercado. Então, na prática, eu ainda continuo tendo uma percepção de uma necessidade, um aprofundamento de discussão sobre esse tópico, porque realmente, né, ainda a gente não tem uma clareza, né, até mesmo da condução e de que maneira isso vai ser aplicado na prática, né, tendo em vista o processo de que hoje é feito financiamento na oncologia, né, e outras questões que trazem uma complexidade muito grande para esse tema. Né? Entendi. Em relação à questão das propostas da SBOC, você achou que tem alguma coisa que a gente pode trazer aqui para a mesa sobre a diminuição dos atrasos nos tratamentos? A SBOC está capitaneando, né, uma proposta em que foi levada até para o Conselho, pela Conferência Nacional de Saúde agora, né, em julho, né? Acho que foi julho. Foi em julho.
E assim, é uma proposta interessante, obviamente, mas que nada mais é do que uma iniciativa que requer também, né, um nível de discussão que vai um pouco além, né, de uma definição de um fluxograma, porque a forma que é financiado hoje a oncologia, né, para alguns tratamentos, alguns medicamentos especificamente, né, requer um olhar diferente. Né? Essa é a percepção que eu tenho. Então, obviamente que caso você aplique, por exemplo, uma compra centralizada para alguns itens que potencialmente possam, né, tá se favorecendo em função de uma questão de um menor preço a nível nacional, né, mas pensando também na logística, de que maneira isso vai ser distribuído, até que ponto, né, vai realmente ser interessante que essa compra ela seja, né, centralizada considerando o paciente que está lá na ponta, dependendo, né, da localidade, enfim, de todo esse processo, realmente, né, são questões que ainda me parece que precisam, né, bastante também uma discussão. Elaine, você tem alguma questão a contribuir sobre esses dois pontos que a gente acabou de falar? Rodrigo, primeiramente, boa tarde. Boa tarde a todos. Também agradeço pelo convite e também para reforçar que eu trago aqui minhas opiniões pessoais, ok, com relação ao tema e exatamente com base nessa nossa experiência, né, Rodrigo, que a gente vivencia. Com relação ao custo, ao limiar de custo-efetividade, a definição do limiar, pois você tem a expectativa de quem é a favor do limiar, quem é contra, afinal de contas, tem-se uma preocupação, por exemplo, que a partir do momento que você define o limiar, você pode passar a ter estudos que acabam se encaixando de alguma forma naquilo que foi pré-determinado, que pode, de repente, não representar uma realidade, então tem uma preocupação com esse tipo de coisa, mas, ao mesmo tempo, que é importante ter um parâmetro exatamente para deixar mais claro e transparente o processo, que hoje você não sabe por que alguns fármacos, algumas tecnologias são incorporadas e outras não. Né? Enfim, a coisa não fica às vezes muito clara quando você vai fazer uma análise comparativa. Então, essa discussão do limiar é bastante complexa nisso. Talvez para tecnologias mais simples ela consiga ser melhor aplicada, mas em compensação para outras que são mais complexas, vai ser difícil você definir um valor, enfim. Então, é uma coisa para a gente acompanhar, como o Rodrigo falou, vai ter que acompanhar mesmo. Porque tem pontos, né, a favor e contra. E com relação à proposta da SBOC, na verdade, ela surgiu do COSINCA, do Conselho Consultivo do INCA, onde várias instituições têm cadeira, não só a SBOC, como também a SOBRAF e várias outras, da necessidade de reorganizar, de alguma forma, esse fluxo dentro do Ministério da Saúde. Porque hoje, por conta do modelo de financiamento da oncologia do SUS, essa discussão fica centralizada na Secretaria de Atenção Especializada da Saúde, a SAIS. Então, a oncologia como serviço especializado, como área especializada, fica dentro de uma secretaria que não é aonde fica a assistência farmacêutica. Então, a discussão da oncologia, ela fica totalmente à parte da discussão da assistência farmacêutica dentro do Ministério da Saúde, que hoje está sob gestão do DAF, Departamento de Assistência Farmacêutica. Então, você tem áreas completamente distintas. E aí, então, a ideia de você criar um fluxo, de você sistematizar isso do Ministério da Saúde, é de aproximar isso da assistência farmacêutica, porque uma grande discussão nossa é que toda vez que você vai discutir oncologia, né, medicamento na oncologia, não, mas isso não faz parte da assistência farmacêutica do SUS. Né? Não está dentro de nenhum componente, não faz parte do componente nem estratégico, nem básico, nem especializado, então fica à margem. E a dificuldade, então, de você estar discutindo isso. A gente diz que isso fica meio... acaba ficando meio obscura a discussão. Fica limitada uma discussão de ter dinheiro ou não ter dinheiro para pagar pelo procedimento onde aquele medicamento vai estar inserido, por exemplo. Aí acaba criando uma barreira, você acha? Eu acho que sim. Então, a proposta de você, de alguma forma, aproximar isso da assistência farmacêutica, seja criando um componente próprio, seja, de alguma forma, o Ministério trabalhando isso mais. Porque aí você entra com a perspectiva das pactuações. Porque, para lembrar que a atenção oncológica no SUS ela é tripartite, tá? Ela não é uma discussão só do Ministério. Importante lembrar isso. Pois é. Ela não é uma discussão só do Ministério da Saúde, também envolve os entes subnacionais, as secretarias de saúde estaduais, municipais. E então, porque hoje os medicamentos, quando são discutidos dentro da assistência farmacêutica, passam por um processo de pactuação. Então, define quem vai dar o quê, quem vai comprar centralizado, quem vai pagar, como é que vai ser, de alguma forma, se estabelece os mecanismos de acesso. Quando você não tem essa discussão,
Ah, não, a oncologia não faz parte da assistência farmacêutica, a oncologia está dentro da média e alta complexidade, do que a gente chama de teto MAC, de um grande volume de recursos que o Ministério disponibiliza todo ano, na ordem de mais de 40 bilhões de reais. Então, a oncologia está ali dentro. Então, não tem pactuação, você acaba tendo dificuldades para entender como é que vai ser esse acesso, mas como é que vai se dar isso, enfim, como é que vai ser, quem compra, quem não compra, cada hospital faz o seu, porque dentro do modelo atual, Vivi, cada instituição é livre para estabelecer os seus protocolos e os seus é muito importante o que você está falando. Estou pensando aqui que isso aí deve ser um tema que a gente precisa trazer para cá. Porque, assim, isso que você está trazendo é algo que muita gente não sabe, né? Hoje a gente está falando mais sobre o SUS, né? Mas, assim, mesmo... eu falo dos farmacêuticos que querem trabalhar com oncologia, que ainda estão na tua trajetória, porque como eu vejo isso de uma maneira, assim, muito mais explícita para quem está dentro do SUS, né? Sim. Mas quem está fora também precisa entender como isso tudo funciona, até para a gente conseguir se comunicar, né? Entender como que as coisas estão rodando por aí, né? Fica aí uma dica para o próximo podcast, embora a gente já tenha o próximo, né, tema, né? Mas aí, assim, dentro dessa mesma questão da aquisição, aí eu queria te perguntar se existe alguma proposta de compra centralizada para regras de financiamento. Tem ou não? Não, pois é, isso é interessante discutir as compras centralizadas, porque, na verdade, para trazer uma questão histórica, elas começaram dentro do Ministério... As compras centralizadas de medicamentos começaram dentro do Ministério da Saúde, dentro do enfoque de parcerias de desenvolvimento produtivo. Na verdade, a compra centralizada se deu após nas tentativas, nos contratos firmados para nacionalização de tecnologias, ou seja, o Ministério da Saúde, as instituições, os laboratórios oficiais, aprenderem a fabricar coisas, incorporar tecnologias de fabricação, fabris, para a gente, então, ampliar o nosso desenvolvimento industrial na área de farmacêutica. Então, na verdade, a compra centralizada veio como uma parte do contrato no sentido de garantir a compra daquilo que seria nacionalizado. Que uma preocupação dentro dessas parcerias era entender se o produto que fosse brasileiro, fabricado no território nacional, que estaria aí objeto de diversos impostos e coisas do tipo, se ele sairia competitivo no mercado, frente a outros produtos que a gente sabe que vêm de outros países e que acabam tendo, né, enfim, pela globalização, acabam chegando a um preço menor aqui no Brasil. Então, a preocupação era garantir que aqueles fabricantes brasileiros nacionais que topassem participar da parceria teriam as compras garantidas dos seus produtos objeto daquela parceria. Então, assim que começou a compra centralizada. O Ministério, então, ele se trata de uma forma monopsônica que a gente fala, não, pode deixar que eu compro o seu produto, eu vou ser o único comprador, eu compro o seu produto, garanto a tua compra, então você pode entrar nessa parceria sem medo de não ser competitivo e não conseguir mercado para isso. Então, o governo garantiu. E com isso, a primeira compra centralizada foi do Imatinib. O Imatinib foi, então, o primeiro, porque foi o primeiro objeto de parceria de desenvolvimento produtivo, que é uma estratégia de transferência de tecnologia, tanto que, de fato, foi o único que foi concluído, efetivamente. Então, hoje nós temos o produto nacionalizado completamente, ou seja, um insumo farmacêutico ativo IFA é produzido nacionalmente para que outras empresas possam, então, formar o comprimido, e aí temos vários produtos registrados nacionais. E com isso, então, boa parcela do Imatinib que a gente hoje usa no SUS e nos estabelecimentos conveniados vem do Ministério da Saúde. Então, o Ministério da Saúde compra. Depois veio o Trastuzumab, nisso veio as paraginase na época, então tinham uns 5 ou 6 medicamentos. Então, a compra centralizada... Vivi, por que eu estou contando essa história toda? Porque, mas é bom mesmo a gente saber. Para entender que ela não veio como mecanismo de acesso. Sim. Ela veio dentro de uma discussão econômica. Entendi. A compra centralizada do Ministério da Saúde se tornando um ser monopsônico para garantir a assinatura das parcerias. Ok? Senão, enfim, isso traria bastante preocupação dos produtores nacionais em assumir o risco de estar trazendo uma tecnologia Brasil e que, por conta do custo Brasil, essa tecnologia depois não ser efetivamente concorrencial. Então, na verdade, a compra centralizada não veio como mecanismo de acesso. Então, quando a gente discute ela hoje, a gente discute de uma outra forma, né? Entendi. A gente transvestiu essa estratégia
como uma estratégia de acesso, entendendo que os elevados custos, os preços que estão praticamente insustentáveis para as instituições de saúde, que têm seus orçamentos específicos, que têm, inclusive, seus orçamentos disputados com outras áreas da saúde, né? Então, os grandes hospitais gerais, por exemplo, não tem só onco. Então, você tem seu orçamento lá totalmente distribuído nas mais diversas ramos assistenciais, né? Clínicos, assistenciais. Então, isso efetivamente atrapalha bastante a decisão local. Então, chega e fala, não, Ministério, compre você. Né? Você que vai ter maior capacidade de discussão, maior capacidade de negociação. Então, quando a gente traz essa discussão, e ela é complexa, como o próprio Rodrigo já adiantou, as questões logísticas não são simples. Então, pensar no Ministério da Saúde hoje, assumindo compras centralizadas de produtos, requereria uma estrutura dentro do Ministério que hoje não existe, ok? De pessoas e de organização para dar conta de estar distribuindo isso, comprando isso, distribuindo, né? Porque você tem toda uma cadeia de suprimento para trabalhar. Vai desde o planejamento, passa pela compra propriamente dita, licitações e convênios, seja o mecanismo que for, depois os processos de distribuição. Temos hoje assim, dificuldades, por exemplo, em distribuir rápido, começar um protocolo rápido. De compra centralizada, por exemplo, você tem um gap de pelo menos 90 dias até que essa informação... é muito tempo, né? É muito tempo, mas efetivamente é o tempo de processamento, que até que chega a informação, que ela é compilada, que aquilo dá um start para uma distribuição, já passou X dias ali. Então, é um desafio, tá? Não é uma questão simples, fácil, você migrar, né? uma estratégia que era econômica, puramente, para uma estratégia de acesso. Tem muita coisa ainda para rolar, né? E baseado nessa expectativa, é o que muitos laboratórios, inclusive, no momento em que fazem uma submissão, por exemplo, à Conitec, né, trazem um preço, né, pensando numa compra centralizada. E que lá na frente, por algum motivo, caso isso não efetivamente aconteça, dificulta, né, todo o processo de negociação de preços quando, por exemplo, um hospital, né, enfim, no interior, né, a Cacom, tem interesse de fazer uma compra, né, no sentido de tentar praticar o preço que estava previsto, né, no que foi discutido, né, a nível nacional pela Conitec. Então, isso também acaba, de alguma maneira, né, atrapalhando esse processo de acesso. Bem lembrado, Rodrigo. Isso é uma questão bastante importante, até porque depois isso acaba não se materializando no dia a dia das instituições. Então, muitas vezes, aquele preço que foi pensado para uma compra centralizada, quando ele não se concretiza, ele também não se reflete no dia a dia das instituições. Quer dizer, os preços que acabam sendo praticados na realidade da compra do dia a dia não é aquele que foi previsto e que foi contemplado dentro dos relatórios de incorporação. Entendi. Então, acaba criando, inclusive, uma distorção importante, porque muitas vezes a decisão de incorporação foi em cima daquele valor que, né, gerou um custo-efetividade. E aí depois mudou. Mas na prática não se concretiza. Entendi. Aí agora a pergunta para os dois, tá? Tem alguma proposta de estratégia para a inclusão mais rápida dessas tecnologias no SUS? Mas aí a questão de percepção pessoal. Vocês acham que existe alguma coisa que a gente pode estar levantando? Olha, eu particularmente venho refletindo sobre isso já há alguns anos, né? Inclusive interagindo até, né, com a Elaine sobre algumas propostas e ideias, né? Até a nível institucional, né? Pensando, né, no INCA, de estratégias em que a gente consiga trazer a tecnologia para dentro do serviço, né, sobre uma ótica de pesquisa clínica ou de uma pesquisa, né, que tem um olhar mais pragmático, né, tentando trazer então uma evidência de mundo real, né, obviamente com um prazo, né, de validade, né, considerando a possibilidade da gente gerar uma evidência científica em cima daquilo que a gente avaliou, né, para aí sim, num segundo momento, tomar uma decisão, né, mais assertiva, né, sobre aquela tecnologia, né, que potencialmente pode trazer algum benefício ou não. Né, afinal de contas, a gente tem observado, né, com uma relativa frequência, principalmente tecnologias alvo-moleculares na oncologia,
um processo de aprovação acelerada em termos de registro sanitário, né, fazendo com que a indústria se comprometa a gerar novas evidências ou até mesmo concluir evidências que ainda, né, dentro do prazo ainda não foram possíveis, né, e que de alguma maneira a oportunidade da gente estar fazendo esse tipo de análise está contribuindo, né, dentro desse processo de avaliação acelerada, né, estão trazendo um dado de efetividade e ao mesmo tempo conjugado com custo, porque aí no caso então você estaria fazendo um estudo, né, não só sobre abordando o aspecto clínico, mas também econômico da tecnologia, né, e obviamente colaborando, né, com a possibilidade dessa tecnologia chegar de forma mais breve, né, para essa população. Né? Não, pois é, porque de fato, conversando com as pessoas que trabalharam essa criação da Conitec na época, né, em 2011, eu brinco dizendo assim, gente, mas da onde saiu a ideia de 180 dias? Porque para quem atua no suprimento, né, na etapa de compra pública, sabe que esse prazo, enfim, não reflete muita realidade. Mas, inclusive, me falaram, Elaine, foi um prazo meta, assim, foi a ideia que eles, mesmo eles sabendo que a realidade dos fatos não traz exatamente esse prazo, mas que seria aí uma meta a ser atingida pelas instituições, né? Num esforço para que se atingisse. Porque a gente tem, além de, complementando o que o Rodrigo traz, a gente tem algumas questões, eu vivi assim, de ordem operacional, tá? Para quem trabalha em compras públicas, temos instrumentos de planejamento e a ritualística da compra, que ela não cabe em 180 dias. Então, efetivamente, não consegue... Quer dizer, tem uma parte que, por mais acelerado que seja, a questão que o Rodrigo traz de acelerar alguns critérios e efetivamente transformá-los depois numa evidência para uma tomada de decisão científica, tem uma etapa da aquisição em si que você não vai conseguir acelerar. E essa, efetivamente, você não vai conseguir andar rápido com isso. Então, tem algumas etapas que, efetivamente, a despeito de todo o movimento que você consiga fazer, você não vai conseguir fugir daquela ritualística que é necessária por lei, né? São regras e todo um ritual, um processual definido por lei que a gente não consegue escapar. Então, efetivamente, esse prazo de 180 dias é complicado. Mas, claro, 1.300 dias também é complicado. Para vocês terem uma ideia, assim, um dos nossos artefatos de planejamento, as compras públicas, elas são planejadas com bastante antecedência. A gente sempre faz de um ano para o outro. Até porque ela passa por uma escala de aprovações. Você faz um ano antes? Um ano antes. Por exemplo, Nossa. A gente já fechou em abril e maio desse ano as compras para 2024. Nossa! Por quê? Porque, na verdade, o que você pretende fazer em 2024 vai passar pelo escrutínio do teu órgão que você está ligado, no nosso caso, o Ministério da Saúde, que depois vai levar a proposta para escrutínio da Câmara, dos Deputados, do Senado, e isso vai virar uma lei orçamentária no início do ano que vem. Então, na verdade, você como técnico, né, o corpo técnico faz uma proposta, isso vai passar por uma série de escrutínios ainda de avaliação, enfim, de questionamentos, para depois, então, ser aprovado em janeiro do ano que vem. Então, aí me vem na cabeça que acaba criando, não sei, também uma pergunta, tá? Sim. Algum risco no sentido de, porque você faz o planejamento de compra com um ano antes, você está fazendo baseado com a aquisição de um ano para trás. Exatamente. E aí, se mudar os indicadores, o que você pediu não vai atender no próximo ano. Exatamente. Então, é um risco. Exatamente. A gente aí eu vou fazer uma pergunta que não estava combinada. Não estava combinada? Não estava. Como é que você faz para gerenciar esse risco? Não, pois esse é o trabalho da gestão de suprimentos o tempo inteiro, né? De fato, para quem trabalha no hospital, para quem trabalha na área de saúde, é diferente. Para quem trabalha, por exemplo, na área industrial do governo, não vai ter muito desse problema. Você sabe exatamente o que você quer fabricar no que vem, você precisa de X pecinhas, você compra as pecinhas, está tudo certo. Agora, na área de saúde, efetivamente, você tem uma variabilidade de possibilidades. Então, o que a gente faz... Aí, cortando um pouquinho, porque eu estou aqui raciocinando. Se você não consegue gerenciar muito esse risco. Aí esse risco, ele acontece. Mas eu vou te explicar por que a bomba não explode. Assim, porque efetivamente a gente, quando faz esse trabalho, o que interessa para a cascata de aprovação é o volume financeiro. Independente se eu quero comprar dipirona ou paracetamol, não é nesse nível de detalhe. Esse nível de detalhe é discricionário da instituição, do gestor farmacêutico local. Okay? Então, a gente estabeleceu a quantidade que a gente quer para o ano que vem, com base no consumo histórico, como você me lembrou. Né? Então, ficou a dica, hein, pessoal? Como é que funciona?
tá? Então, assim, não é o governo, no fim das contas, a lei orçamentária, ela não vai sair dizendo quantas de pironas o INCA vai comprar, Entendi. mas efetivamente quanto de medicamento está previsto. Então, é nesse volume de recursos financeiros que você trabalha dentro, enfim, aliviando aí as alterações que vierem, coisas desse tipo. Mas, por exemplo, para fins de incorporação, né, Rodrigo, a gente tem uma preocupação, porque uma incorporação que aconteça hoje, por exemplo, não está no meu planejamento pro ano que E vem. aí, como é que faz? Não entra. Não faz. Não faz, ainda mais que ela é de muito alto custo. Se fosse de baixo custo, muito provavelmente eu conseguiria trazer isso para Mas essa aí gestão. você consegue incluir como pesquisa ou não? Não, pois é. Aí são É a única estratégias que a gente saída, vem né? conversando. Exatamente. O Rodrigo, ele acompanha e pensa bastante estrategicamente nesse sentido. A gente vem conversando sobre isso. Que uma alternativa é trazer isso para um escopo mais restrito de uma pesquisa. Então, efetivamente, o número controlado de pacientes que vão estar em acompanhamento, observação sobre o desempenho daquela... Porque é basicamente um estudo de desempenho, né? É. Na tua realidade. Porque muitas vezes, né, Rodrigo? Exatamente, a incorporação é discutida em cima de estudos clínicos, muitos fora da realidade nacional, inclusive. Então, quando você traz isso para a sua realidade, que você efetivamente vai entender, efetivamente, no sentido da efetividade do produto, Entendi. né? Gente, que loucura, né? Vivendo e aprendendo. Bom, aí queria abordar aqui bem rapidamente sobre o painel da ANS, né, também que foi lançado, que, pelo que eu entendi, foi um painel para dar mais transparência às tecnologias, né, que estão sendo incorporadas. E aí o objetivo seria o quê? Só monitorar o tempo entre o diagnóstico e a doença? Ou o que vocês veem em relação a essa questão? Como isso pode ajudar, né, no dia a dia, em relação às incorporações dessas tecnologias? O painel de transparência. Esse painel, eu tomei conhecimento dele há pouco Não, tempo, pois porque é. foi lançado, inclusive, eu acho que foi esse mês, né? Eu também não... Então, assim, eu ainda não tive oportunidade de explorar um pouco as Então fica a possibilidades dica aí dele. para todo mundo, Mas inclusive para mim. O próximo tema. Não, mas é para a gente olhar o painel da transparência. Olhar o painel. Olhar o painel e ele vai E discuti-lo, né? Para começar começar a fazer reflexões em relação Exatamente, a isso. perfeito. Porque foi um trabalho, né, que eles querem mostrar essa transparência. Eu acho que o farmacêutico ele precisa estar mais atuante realmente nesse sentido, né? Porque as ferramentas estão aí, né? E como é que a gente vai trabalhar com ela no nosso dia a dia? Né? Então a gente precisa estar incorporando essas questões. A Conitec, né, via Ministério, você tem um painel relativamente mais simples, digamos assim, que é a Conitec em números, né? Sim, que eles a Conitec tem publicam também. uma série de informações, né, do que é avaliado pela Conitec, inclusive as atas, né, são todas disponibilizadas exatamente com o objetivo de trazer transparência. Os vídeos também, lembra? vídeos, Das reuniões. exatamente. As reuniões são gravadas. Excelente. São gravadas, Sim, estão disponíveis também. E essa ferramenta, né, pelo que eu vi por alto, ela obviamente que vai trazer uma oportunidade de até mesmo das próprias empresas, né, enfim, as sociedades que queiram fazer uma submissão para incorporação, né, entender, né, de que maneira se dá, né, em termos de limites de investimentos, né, porque ali te dá informações sobre a questão do impacto orçamentário, quais tecnologias foram incorporadas, quais não foram. Então, de fato, isso eu acho que é um ganho para todo mundo, né, porque ao mesmo tempo que a gente consegue ter acesso e também traçar estratégias para que a tecnologia possa ser utilizada da melhor forma possível. Porque hoje tem chegado, inclusive, muitos medicamentos, né, com indicações terapêuticas, né, bem direcionadas, né, e que, caso a gente consiga delinear bem, né, dentro daquele nicho, aquele subgrupo de pacientes, aqueles que potencialmente vão ser mais beneficiados, é uma super oportunidade, né, e todo mundo sai ganhando com essa história. Com certeza. Sem dúvida. Elaine, em relação à nova lei, De licitações. De licitações. o que você acha? Tem alguma coisa que a gente pode trazer? Ela traz alguma mudança para a gente? Como é que está isso na realidade?
Vivi, uma ótima pergunta em relação a isso. A nova lei de licitações, realmente publicada em 1º de abril de 2021, e válida desde então, mas que previu aí um tempo, né, de simultaneidade com a lei anterior, exatamente para todo mundo se adaptar, né? E começar. Tá com a virada de chave já prometida agora para o fim do ano, então a partir de 31 de dezembro, que no caso é 28, que é o último dia útil. Sim. Já é para virar a chave, então a gente não pode mais se basear na lei anterior. Ela traz uma série de inovações para o rito processual, mas para as questões relacionadas a medicamentos especificamente que a gente está discutindo, não. Ok? Assim, não traz grandes inovações. As inovações que são trazidas não se aplicam às aquisições de medicamento, tá? Nos órgãos públicos. A lei, ela define bem a questão de bens públicos, de bens considerados comuns. Medicamentos são considerados comuns. Em que sentido? Não tecnologicamente, mas no sentido de serem objetos que você consegue definir bem, ter uma definição, né? Você quer comprar dipirona de 500 miligramas comprimido, enfim, então você consegue definir bem. E você consegue definir critérios para qualificação, para habilitação do fornecedor, para qualificação técnica, né, do produto, enfim. Então, e bens comuns continuam sendo pregão, enfim, com algumas pequenas diferenças lá na hora dos lances, enfim, mas continua um rito praticamente igual. As grandes inovações que vieram nas compras públicas, elas não vão se aplicar a bens comuns. Entendi. Como o diálogo competitivo, a gente pensou que fosse ser. Algumas coisas podem melhorar, sim, pra gente, em outros aspectos da ritualística em si. Para você ter uma noção, Vivi, a Lei 866 de 1993, que é a lei anterior, ela não previa, por exemplo, Rodrigo, a solicitação de amostras. Que é uma coisa né, bastante comum para as compras de medicamento, né? A gente pedir amostra, conhecer o produto. Para a gente, então, na área de oncologia, de produtos que são de manipulação, né? A gente testa tudo. Claro. Se o rótulo está bem colado, se ele não se solta com a limpeza, com a desinfecção. E por aí vai. 1 zilhão de coisas que a gente vê. Você acredita que não tinha a palavra amostra na lei anterior? Essa nova lei tem. Então, isso vai melhorar. Então já dá uma melhorada. Outra palavra também que estava fora da 866 era o laudo. E a gente sabe o controle de qualidade é uma questão importante para a gente, né? Não tinha na lei anterior, na nova tem. Então, algumas coisas para o rito processual, isso melhorou. Vai melhorar. Mas, assim, mudanças importantes, tipo, conseguir agregar na qualificação técnica questões relacionadas à clínica, à resposta clínica, coisas do tipo. Não, isso a gente, até o momento, a gente não conseguiu vislumbrar uma possibilidade. Então, para discutir incorporação, para discutir... A lei efetivamente não traz nenhuma diferença para a gente. Então, a gente poderia, de repente, dizer que não traz nenhuma mudança, mas traz alguns benefícios. Sim, não na perspectiva de incorporação e coisas do tipo, mas do rito, da compra em si, sim. Entendi. Bom, e aí eu deixo para vocês aqui, lançar aqui a nossa última pergunta, que é em relação ao farmacêutico, né? Atualmente, o que mais acontece que dificulta o acesso das novas tecnologias? O que mais acontece na nossa rotina que está dificultando a incorporação dessas tecnologias? E o que o farmacêutico pode estar fazendo para melhorar esses processos, né? Para estar contribuindo para a incorporação? Vivi, o que acontece? Sabe que na minha realidade, vou trazer até um aspecto que eu não sei se todos conhecem, dentro do sistema público você tem um volume de recursos que se chama custeio, que é desse volume de recursos que a gente tira os recursos para compra das coisas do dia a dia, incluindo os serviços do dia a dia. Serviços como recepção do hospital, como lavanderia, como segurança e coisas do tipo. E você sabe que a gente tem observado que por conta de uma necessidade cada vez mais crescente de serviços e de estrutura hospitalar, acaba que hoje o maior obstáculo, o maior inimigo da parte de medicamentos são os serviços. Os serviços hoje consomem a maior parte do orçamento de recursos. Então, a grande disputa hoje não está entre os medicamentos em si, e sim como sobreviver. Nunca que eu ia imaginar. Exatamente, esse é o grande...
Até porque a gente vem, né, alguns anos sem concurso, a gente vai substituindo os serviços por terceirização de mão de obra, que é bastante pesada, e outros aspectos que são importantes também dentro do ambiente hospitalar moderno, acabam, de fato, sufocando essa verba de custeio e, por fim, aquela verba que você vai usar para comprar medicamento, material hospitalar, os insumos laboratoriais, gases, enfim, dietas vai, né? E as N coisas que a gente compra, ficam sufocados, porque o serviço, afinal de contas, você, né, executou o serviço, você paga. A quantidade de medicamento que você vai comprar, essa ainda é uma decisão, né? Sim. Você pode comprar mais, comprar menos. Serviço não. Tá lá aquela quantidade de recepcionista, você vai pagar. Tá aquela quantidade de vigilante, você tem que pagar aquilo. Você não discute se você paga mais ou menos, né? Diferentemente dos insumos. Mas falando especificamente assim, o que o farmacêutico pode contribuir em muitas coisas. Por exemplo, a gente tem uma estratégia lá no INCA que a gente tem, por exemplo, colocado para disputar fármacos, drogas que têm a mesma indicação, por exemplo. Então, um farmacêutico, junto à Comissão de Farmácia Terapêutica, ele pode começar a identificar produtos com a mesma indicação, por exemplo, pode começar a trabalhar uma equivalência entre esses itens, então pode propor, por exemplo, que esses itens entrem em disputa uns com os outros. Então, é assim, por exemplo, que hoje a última incorporação que a gente conseguiu fazer, que foi a dos anti-PDL1 para o melanoma metastático, por exemplo, a gente padronizou as duas drogas, os dois fármacos, e eles hoje fazem uma disputa. A gente criou uma planilha de cenários de como seria a jornada do paciente com um, como seria a jornada do paciente com o outro, e aí a gente colocou os valores ali e viu, por exemplo, inclusive que o mais caro, pelo preço mais caro, ele fica mais vantajoso ao ano, por exemplo. Sim. Então, hoje a gente compra o mais caro ao invés do mais barato. E aí você tem o farmacêutico que criou isso tudo. Ponta. Exatamente. Então, esse racional, essa estratégica pelo farmacêutico. Então, essas discussões todas, efetivamente, a Comissão de Farmácia Terapêutica é o principal fórum para essas discussões. Então, cada vez reforçando mais nas estratégias, outras estratégias de acesso. Então, você vai equilibrando isso tudo e, obviamente, avaliando as tecnologias, né? Efetivamente, uma coisa bastante importante. Eu me lembrei da sacada que você teve ontem lá sobre a farmacovigilância. Não, vamos mais chamar. Adorei. Mas aqui foi uma brincadeira, né? Mas uma brincadeira, como eu falo, aqui o podcast é uma coisa, a gente brinca, mas é brincadeira sério, com coisa séria. E foi muito legal. Rodrigo, porque a discussão da farmacovigilância, que está sempre, né, relegada a segundo plano, a subnotificação, que é uma questão séria para a gente, né? Sim. Só 1/3 do que acontece é subnotificado, de acordo com a literatura, que é notificado efetivamente. Aí eu brinquei dizendo assim, gente, vamos parar de chamar de farmacovigilância, que é uma coisa meio chata, ninguém gosta. Vamos passar a chamar de avaliação de desempenho de tecnologia. Todo mundo vai fazer, entendeu? Identificou alguma coisa errada com aquela tecnologia. Então, assim, vamos chamar de ADTS para isso ganhar uma robustez, uma roupagem nova, atualizada. E é interessante escutar isso. Para dar uma inovada. Porque, assim, fazendo uma complementação, né, com o que a Elaine está trazendo, né, e aí trazendo essa questão do conceito da jornada do paciente, né, da avaliação de desempenho da tecnologia, o farmacêutico tem uma ferramenta enorme na mão, né, que é a questão do monitoramento, né, do acompanhamento farmacoterapêutico, que ajuda ele a entender se ele conseguir extrapolar isso, né, para outros serviços que vão ter um impacto importante também, né, sobre o ponto de vista do acesso à tecnologia, né, conhecer o trajeto que esse paciente faz institucionalmente, né, utilizando, por exemplo, técnicas que eu tenho desenvolvido, né, não desenvolvido, mas aplicado, né, de uma maneira um pouco mais, né, consistente agora, de microcusteio, né, em que você consegue, então, analisar a partir do paciente todos os serviços e atividades que ele executou dentro da unidade, para entender aonde estão os gargalos, né, de que maneira eu posso estar otimizando um serviço, né, fazendo até mesmo melhorias sobre o ponto de vista de fluxo interno institucional, né, e, consequentemente, né, entender, né, o que aquele tratamento tem impacto sobre o ponto de vista, né, na oncologia como um todo. Porque hoje uma das dificuldades que a gente tem é de saber assim, quanto custa tratar um câncer? Quanto custa tratar o câncer de ovário? Quanto custa tratar um melanoma? E por aí vai. E, consequentemente, se a gente não sabe quanto custa tratar, como é que a gente vai priorizar? Como é que a gente vai estabelecer um limiar
para definir que ali realmente a gente está chegando num limite, né, para financiar determinado tipo de câncer. Ou priorizar esse que, né, hoje temos tecnologias com um melhor desempenho sob o ponto de vista clínico, trazendo melhor sobrevida e qualidade de vida do paciente. É estudando isso. Né? Então, eu tenho defendido muito, né, essa prática, né, no sentido do farmacêutico se empenhar, né, em trabalhar, né, dentro do que é possível para ele ali, estabelecendo parcerias, né, a partir de uma relação multiprofissional, né, que efetivamente vão estar trazendo informações extremamente relevantes. Né? Super. E aí, só fazendo uma complementação que o Rodrigo falou, você trouxe a questão da qualidade de vida do paciente, né? Me veio a ideia de valor no final, né? Sim. E a gente começou falando de valor, não foi? Foi. Como agregar valor ao cuidado, não é isso? É isso aí. Tudo isso chega exatamente no mesmo ponto, né? É isso aí. Converge para o mesmo lugar. É agregar isso aí. valor ao paciente. Ao paciente, a pessoa com câncer como a gente, né? É isso aí. É só você mesmo para fazer os links, né? É porque tá tudo linkado. Tá tudo linkado, né? Então fica para reflexão mesmo, né? Toda essa questão, resumindo tudo isso, é a famosa farmácia clínica, né? É o farmacêutico clínico atuando dentro dessas diretrizes, né, que vocês mencionaram, dentro da área de oncologia. Gente, eu queria agradecer, né, a oportunidade não só de trazer vocês aqui, mas de estar com vocês, né? Porque é um momento que vai ficar na história da gente, né? E a vida da gente é feita de momentos, né? Então, momento incrível de estar entre pessoas maravilhosas, que eu gosto muito, e também de acrescentar, né, informação. Toda essa bagagem do SUS eu não tenho, e hoje eu com certeza saio daqui muito mais do que quando eu entrei, né? Então é isso, eu quero agradecer, Rodrigo, também por essa parceria sempre, né? Acreditando no nosso projeto Oncoinfo, de estar sempre estimulando a gente a continuar. E a Elaine, essa pessoa maravilhosa que vem ajudando o farmacêutico, né? Tudo que a gente fala em relação à área oncológica, né? Levando a informação, levando essa alegria também que você tem de levar assunto sério, né? Com mais leveza. Com mais leveza, né? Sim. Isso traz mais qualidade para a gente, com toda certeza. Obrigada. Então é isso, gente. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço mais uma vez o convite, né? E vamos tocar aí o nosso projeto. Vamos. Preciso de você. Mas, Vivi, eu quero deixar o agradecimento aqui registrado também, porque como que as coisas convergem, porque se você não tivesse me ensinado químio, eu acho que eu não estava aqui, né? Ai, amiga, porque a gente tem essa história, né? A gente tem essa história. É verdade. Foi Vivi Peia que me introduziu na quimioterapia. Se você não tivesse me ensinado, acho que eu não estava aqui, Vivi. Pois aí eu te ensinei um negócio, agora você me ensina um Então monte, tá combinado. Né? Tá tudo linkado. Então é isso, gente. Brigadão mesmo, Obrigada. tá? Obrigado. Até a próxima. Até. Tchau, pessoal.